Bom dia, minha gente. Hoje é segunda-feira, portanto, arte, história e cultura comigo, Padria Bucar. Bem, hoje eu vou falar de um homem que eu sou apaixonada, Cosimo I da família Medici. Família Medici foi a família que por quase 400 anos fez muita coisa por Florença, tá? Eu já contei dela em alguns IGTVs. Inclusive, se vocês forem lá ver os meus IGTVs, tem a história, tem várias histórias da família Medici. E falar de Cosimo I não é fácil. Não é fácil porque ele foi um grande governador. Ele não morava em Florença. Na realidade, ele viajou muito, tá? Ele viajou Roma, Nápoles, Milão. Ele teve uma educação perfeita, graças a uma pessoa que se chamava Maria Salviati, que era a sua mãe, que era uma aristocrata, uma mulher de cultura muito alta, e ela simplesmente educou o filho dela para ser governador da Toscana. Como assim, Padria? Bem, ela já desde muito pequeno, Cosimo I aprendeu línguas. Cosimo I sabia entrar e sair, como a gente diz hoje, né? Ele sabia falar em público muito bem, porque a sua mãe a sua mãe educou ele para ser da capital, não ser do interior de onde eles moravam. Agora, pode ser que vocês não estejam entendendo nada, então eu vou explicar. A família Medici, ela teve dois ramos, tá? Ela teve o ramo principal e o ramo secundário. Quando a família chegou do interior de Florença, ela foi desenvolvendo o ramo principal, mas concomitante a isso, desenvolvia-se o ramo secundário paralelamente. Só que o ramo principal era quem decidia as coisas. Bem, chegou um ano em que o ramo principal se acabou. E aí sim, Maria Salviati já estava preparando o filho dela, tá? Desde que ele nasceu, por isso ele viajava muito, por isso ele frequentava as cortes da Itália, dos reinos da Itália. E aí, gente, ele já estava, quando a República Florentina precisou de um governador, e esse seria Medici, porque já vinha uma sucessão de governadores, de duques Medici, ele veio para Florença. Bem, ele saiu desse interior, mas muito bem já ensinado pela mãe, e ele chegou aqui com 19 anos. Tá? E aí a República finalmente disse, bem, agora, República eram os vereadores e o prefeito. E eles disseram, bem, agora a gente vai pegar a família Medici. Eles não vão mais reinar, eles não vão mais comandar. E aí Cosimo, eles pensam que Cosimo com 19 anos é um menino, vem do interior, cuidado só pela mãe, porque o pai vivia nas batalhas, porque o pai dele era chefe da companhia do Vaticano, então ele era chefe das tropas do Vaticano, então nunca vivia em casa, e ele foi criado pela mãe, então eles disseram, bem, esse menino velho, a gente vai dominar ele. Que nada, ele chega em Florença, muito humilde, ele sobe, ele recebe o cargo, né, de governador, e diz assim, agora sou eu que mando. Bem, o que ele fez, Padria? O que ele fez, minha gente? Ele fez, ele foi um excelente governador, ele foi um excelente governador para a agricultura, para a economia, ele fez várias conquistas através de batalhas, ele era um homem estrategista, foi ele que mandou fazer a Galeria degli Uffizi, que eram os escritórios dele, e foi feito por Giorgio Vasari em 20 anos. Foi ele que fez o corredor, mandou fazer para o casamento do filho, um corredor que fica por cima da cidade, que se chama Corredor Vasariano. Ele foi um ótimo estrategista, ele fez várias alianças com vários estados, tá? E, infelizmente, ele morre com 55 anos. Mas antes da morte dele, ele casa
com uma pessoa chamada Eleonora de Toledo. Bem, ele casa com ela e ela, com só 17 anos, ela morava em Nápoles e veio morar em Florença. Bem, eles tiveram 10 filhos. Foi um casamento espetacularmente, dizem, né, todos os documentos, que foi um casamento por amor, que eles se amaram muito. E ele chegava, gente, quando ele saía de Florença, deixava papéis em brancos, assinados, para ela decidir o que ela quisesse. Isso, no século XVI, não era fácil, tá? Cosimo, eu vou mostrar a foto pra vocês. Cosimo era esse aqui. E quando eu digo que ele morreu com 55 anos, ele morreu jovem, tá? Ele não morreu tão velho. Deixa eu ver se eu acho aqui o retrato de Eleonora. Eleonora era essa aqui. Eleonora dei Medici. Só que aí, gente, eles se amavam tanto que o que aconteceu? Ela falece com 2 nenéns que eles tinham de malária. E ele, desgostoso, enfim, com 45 anos, ele abandona. Ele deixa para o filho, não abandona. Ele passa para o filho ainda em vida, ele passa para o filho o governo da Toscana. E aí vem Francesco I. Realmente ele teve outra mulher, que se chamava Camila Martelli. Mas desse casamento eu ainda vou falar outras vezes. Porque família Médici, meu filho, não brincava não. Ele não gostava, a família não gostava de forasteiros fora da família, viu? Meninos fora da família. Família que... Quem foi que ficou com tudo foram os filhos de Eleonora, foi a filha de Camila? Logicamente que foi os filhos de Eleonora. E aí, hoje eu contei a história de uma pessoa muito querida na Toscana. Ele adorava colecionar uma coisa que eu lembrei agora. Ele adorava colecionar coisas etruscas. Então a Quimera de Arezzo veio para Florença com Cosimo. Quimera é uma estátua etrusca. Bem, isso eu também posso falar de outras vezes, isso já é uma outra história. O que eu sou, gente? Eu sou uma contadora de histórias. Eu sou uma contadora de histórias que estudei tanto para contar histórias para vocês. E uma dessas histórias, vindo para Florença, eu digo pra gente, vocês vão ouvir essa família. Porque a maioria das coisas que a gente tem em Florença foi por causa dessa família. Bem, um gostinho de Cosimo I dos Medici, e eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda-feira com minha grande paixão, Cosimo I. Um beijo e até a próxima segunda-feira.